os estudos da vida após a morte, entre a ciência, a espiritualidade e o mistério desde os primórdios da humanidade. A morte é um dos maiores enigmas, que fascina, assusta e intriga o ser humano. Em todas as culturas, épocas e tradições, sempre houve uma tentativa de compreender o que acontece após o cessar das funções vitais do corpo. Civilizações como a egípcia, a hindu, a grega e a mesopotâmica deixaram registros detalhados sobre suas crenças em mundos pós-vida. O antigo livro dos mortos egípcio descreve a jornada da alma após a morte, repleta de provações e julgamentos perante o deus Osíris. Esses relatos, que se repetem em diferentes culturas e contextos, costumam incluir percepções como flutuar fora do corpo, atravessar túneis, ver luzes intensas, rever momentos da vida e encontrar seres espirituais ou familiares falecidos. Stevenson documentou centenas de casos em que crianças pequenas diziam lembrar de vidas passadas, com detalhes surpreendentes, que muitas vezes podiam ser verificados historicamente. Um dos casos mais famosos é o da médium brasileira Chico Xavier, que durante décadas produziu milhares de mensagens atribuídas a espíritos desencarnados, muitas delas contendo informações desconhecidas previamente, o que intrigou até mesmo estudiosos céticos. Pesquisadores como Hernani Guimarães Andrade, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, tentaram aplicar critérios científicos na análise desses fenômenos. Embora a maioria dos físicos rejeite tais extrapolações como pseudociência, há estudiosos como Amit Goswami e Roger Penrose e Stor Shamiroff, que consideram que os processos quânticos poderiam ter relação com a consciência, e por extensão com sua possível sobrevivência à morte. Essas ideias ainda estão no terreno especulativo, mas ajudam a ampliar o debate sobre os limites do conhecimento atual. Para alguns, as experiências relatadas são frutos da imaginação, da necessidade humana de sentido ou da ação do inconsciente. Ao refletirmos sobre a finitude, nos tornamos mais conscientes da preciosidade do momento presente, da importância das relações humanas e do sentido que damos à existência. Talvez a verdadeira resposta à questão da morte esteja não apenas em provas empíricas ou doutrinas religiosas, mas na maneira como vivemos e na transformação interior que essa busca provoca. Esses relatos representam lampejos de uma realidade maior, que a ciência ainda não é capaz de compreender plenamente. E mesmo que jamais possamos comprovar de forma definitiva o que há do outro lado, a jornada por essa resposta continua a iluminar o espírito humano, com sua chama eterna de curiosidade, fé e esperança. O que parece claro é que o mistério da morte continua sendo um dos maiores desafios do conhecimento humano, e a sua investigação nos obriga a rever nossos pressupostos sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Em muitos desses casos, as crianças apresentavam fobias, marcas de nascença ou habilidades que não condiziam com seu ambiente familiar, mas se alinhavam com as supostas vidas anteriores. Pessoas que seriam consideradas mortas há algumas décadas, hoje podem ser reanimadas ou mantidas vivas artificialmente por aparelhos. Isso levanta questões éticas, filosóficas e até jurídicas sobre o momento exato da morte e sobre a definição do que é estar vivo. Além disso, os relatos acumulados de pessoas que voltaram de experiências de quase morte têm despertado o interesse da comunidade médica e espiritual em oferecer um atendimento mais humanizado aos pacientes terminais, respeitando suas vivências e crenças. Se a mente humana é apenas o resultado das interações neurais do cérebro, como propõem os materialistas, a morte seria o fim definitivo da existência consciente. Esse fenômeno reflete uma mudança no paradigma contemporâneo, uma busca por respostas existenciais, que combinem razão e intuição, ciência e espiritualidade, lógica e mistério. O Espiritismo, fundado por Allan Kardec no século XIX, talvez seja uma das doutrinas que mais se propôs a investigar sistematicamente o mundo dos espíritos, oferecendo uma cosmologia coerente, relatos empíricos e propostas morais. Porém, se a consciência é uma entidade separada, como afirmam espiritualistas, idealistas ou defensores do dualismo, ela poderia continuar a existir após a dissolução do corpo físico. Filósofos como Platão, Descartes e Kant abordaram esse tema em suas obras, enquanto pensadores contemporâneos, como David Chalmers, questionam a origem e o mistério da consciência como um problema ainda não resolvido pela ciência. Embora esses relatos não provem de forma definitiva a existência da reencarnação, desafiam as explicações puramente materialistas da mente e da identidade pessoal. Embora céticos atribuam essas experiências a alucinações provocadas por alterações neuroquímicas do cérebro, sob estresse extremo,
Muitos pesquisadores, como o cardiologista Pim Van Lommel e o neurocirurgião Eben Alexander, defendem que as ECMIs oferecem evidências de que a consciência pode existir de forma independente do cérebro físico. Na tradição hindu, o ciclo de renascimentos, conhecido como samsara, regula o destino da alma até sua libertação final, o moksha, geralmente envolvendo conceitos de céu, inferno ou reencarnação. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo também defendem a existência de um além. Essa busca deu origem a mitologias, religiões, rituais fúnebres e, mais recentemente, ao interesse científico pelos fenômenos associados à chamada experiência pós-morte. A ideia de uma existência além da morte não é um conceito moderno. Com o avanço da ciência nos séculos XIX e XX, surgiu uma tentativa de abordar esse mistério sob um ponto de vista mais empírico. Filósofos como William James e cientistas como Alfred Russel Wallace e Sir Oliver Lodge passaram a estudar fenômenos paranormais, e espiritualistas em busca de evidências da sobrevivência da consciência após a morte. Essas investigações foram chamadas de pesquisas psíquicas e deram origem a sociedades como a Society for Psychical Research, fundada em Londres em 1882, e posteriormente a parapsicologia como campo de estudo. Um dos fenômenos mais estudados é a chamada experiência de quase-morte, relatada por pessoas que estiveram clinicamente mortas ou em estado crítico, mas foram reanimadas. Outro campo de estudo envolve os casos de reencarnação, especialmente os investigados pelo psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Além das ECMIs e das memórias de vidas passadas, há também os estudos sobre comunicação com os mortos, como as psicografias de médiuns, gravações de vozes em fitas, aparições fantasmagóricas e fenômenos de materialização. No campo da filosofia, a questão da vida após a morte levanta dilemas sobre a natureza da consciência, da alma e da identidade. A física quântica também tem sido invocada por alguns autores para explicar possíveis dimensões paralelas, universos múltiplos ou estados não locais da mente. Na atualidade, com o avanço das tecnologias médicas, o limiar entre a vida e a morte tornou-se mais, em paralelo, cresce o número de pessoas que se consideram espiritualistas não religiosos, ou seja, que acreditam em alguma forma de vida após a morte sem necessariamente se filiar a uma religião institucional. Ainda assim, as evidências sobre a vida após a morte permanecem controversas e inconclusivas. Em última instância, o estudo da vida após a morte nos convida a contemplar o valor da vida em si. A morte, afinal, pode ser apenas uma transição, um portal, uma metamorfose da consciência.